Nesse vídeo eu vou ensinar como fazer o primeiro avião de papel com vinco curvo do mundo que pode literalmente ficar no ar para sempre. Isso não é clickbait, isso não é exagero, fica no ar para sempre. Isso é chamado de planador de passeio, o que significa que desde que você ande atrás desse avião e crie uma corrente ascendente, ele fica no ar. Dá pra ver que ele parece incrível do jeito que tá, mas se você me apoiar em patreon.com/foldableflight, você pode até baixar e imprimir esses modelos para levar a aparência para outro nível. E o melhor de tudo isso é que esse avião é fácil de dobrar. Então vamos ver esse avião voando e depois eu te ensino a dobrá-lo. Bom, como você pode ver, eu estou andando atrás do avião de papel e meio que inclinando o papelão um pouco para trás, o que cria uma corrente ascendente que mantém o avião no ar. Eu posso até virar o papelão só um pouquinho para virar o avião na direção que eu quero que ele vá. Se você ficar realmente bom, pode até usar a sua cópia do livro Foldable Flights Incredible Paper Airplanes para pilotar esse avião. E se você ficar muito bom, pode fazer o avião fazer truques como esse. Então, vamos dobrar! Para dobrar esse avião de papel, você vai precisar de alguns itens. O primeiro é esse template que você vê aqui, que está na descrição desse vídeo. Ele é de graça, você pode baixar e imprimir isso para dobrar o avião, ou pode usar o modelo do Patreon, se me apoiar em patreon.com/foldableflight. E então, eu realmente recomendo não usar um papel normal de impressora. Esse aqui é um papel comum da impressora, mas eu recomendo você usar algo como um papel seda, que talvez você tenha em casa, ou um papel cebola. Agora, papel cebola ele é bem fino, mas dá para imprimir nele. Já com papel seda, você provavelmente vai ter que traçar essas linhas no papel com um lápis ou uma caneta, e então você vai ter algo realmente bonito, bem fino, que vai funcionar como um planador ao invés de apenas um avião de papel comum. Mas depois de selecionar o papel, você vai simplesmente recortar nessas linhas pontilhadas aqui. E para esse tutorial, eu vou usar um papel azul comum. E você vai chegar a algo assim, onde você tem duas metades que podem ser dobradas em um avião. Um é rotulado como mais difícil de pilotar e o outro é mais fácil de pilotar. E para esse vídeo eu vou usar o que é mais fácil de pilotar. Agora, o próximo passo é realmente traçar essas asas internas, essas finas que você vê aqui, com algo como uma ponta seca, que provavelmente você não vai ter, ou você pode usar algo como uma lapiseira com nó de chumbo nele, ou uma caneta que não tenha muita tinta, qualquer um desses funciona. E basicamente o que você vai fazer é apenas pressionar essas linhas para tentar criar um certo recuo no papel, e isso vai facilitar muito a dobra. Você não precisa fazer isso, mas você pode ver que eu meio que transferi essas linhas para esse lado do papel, o que torna tudo muito bom e muito fácil. E com isso, a sequência de dobragem real é muito fácil. Então vamos começar assim que transcrevermos essas linhas e fizermos uma espécie de amassado aqui no papel. Vamos apenas dobrar essa borda superior até a borda inferior, abrir de novo, e depois dobrar a borda superior para o vinco que você acabou de fazer, bem assim. E você vai abrir novamente, dobrar a borda superior para aquele vinco que acabou de fazer, assim. E então você rola uma vez e rola para baixo novamente. E então dobra nesse vinco existente. E esse foi o seu primeiro tipo de meio vinco. Assim. Ok. Então agora você pode ver que nós temos essas linhas aqui que a gente quer cortar. E na verdade eu vou inverter esse vinco para colocar essa faixa aqui do outro lado do papel, só para esse passo. Assim. E eu vou segurar o papel agora. Eu posso ver todas essas camadas, ou não essas camadas, né, mas essas linhas. E eu vou cortar ao longo dessas linhas grossas que tem aqui. Ok, e o seu avião deve ficar assim. Então agora é só descartar o resto e trazer essas camadas de volta para o que será a parte de baixo do avião. E a primeira coisa que você vai fazer agora é dobrar esses pequenos tipos de folhas, como barbatanas aqui, do ponto onde eles se conectam à asa, para ir direto ao longo da linha de desenho existente que você tem no seu papel. Então seria algo assim, faz a mesma coisa desse lado.
E agora a gente pode dobrar ao longo dessa linha curva que temos nessa camada aqui. Então você pode ver a linha desse lado também. Na verdade, eu gosto de trabalhar com isso para que se torne uma dobra de montanha. E você pode, se você não poluiu as linhas, pode fazer isso pouco a pouco e apenas seguir a curva. Mas se você já marcou o papel e criou um amassado aqui, e ele naturalmente vai querer quebrar nessa linha, isso facilita bastante para você e você vai acabar com menos rugas no seu papel. Então você vai fazer isso de um lado e apenas faça a mesma coisa do outro lado aqui. Apenas seguindo essa linha, cuidadosamente, tentando não fazer nenhum vinco naquela linha. Ok? Dá para ver o meu vinco naquele lado do papel. E agora, vendo aqui de cima, você pode ver que esses externos são vincos de vale e queremos fazer dessa linha central aqui um vinco de montanha desse lado. Então você pode começar desse lado se quiser, porque você pode ver um vinco completo ali e certifique-se de obter esse tipo de forma em U ali, que obviamente não dá para ver nessa camada, mas talvez consiga ver isso no topo com base no polimento que você fez. E de novo, vai só trabalhando cuidadosamente ao longo dessa linha. Se você estiver usando papel mais fino, as linhas vão aparecer para você, isso é muito bom. A seção na frente é com certeza mais difícil porque você tem mais camadas, fica muito rasa ali, perto da borda frontal. Ok, dá para ver que eu estou bem perto. E agora, basicamente, o que eu quero fazer é que você possa ver que tem essa seção plana aqui, entre onde essas curvas cruzam a borda frontal. E basicamente o que você vai fazer é dobrar isso aqui em um pequeno U, dobrando com carinho. E isso vai ajudar a ajustar o ângulo das asas, para que fiquem muito planas. Então você pode diminuir um pouquinho a inclinação deles, reduzindo o quão íngreme é a transição entre, sabe, essa seção daqui e aquela seção em ambos os lados da linha. Eu faria isso em todos eles, apenas reduza isso aqui um pouquinho. E a última coisa que você tem que saber é que o ângulo dessas nadadeiras aqui realmente importa. Então você vai querer tentar, experimentar, certifique-se de começar com elas no mesmo ângulo de cada lado, mas mudar esse ângulo pode mudar a rolagem e o giro do avião, ou seja, a manobragem. Então você pode mudar o ângulo das aletas e experimentar como isso afeta o voo, ou você pode fazer ajustes no leme. Então, se por exemplo estiver virando demais aqui, você pode dobrar essa aleta um pouquinho para a esquerda para ajudar a compensar isso. E realmente faz isso, voando direto antes de tentar usar como planador andando por trás dele. Porque ele vai ficar lutando contra você, vai ficar bem difícil pilotar o tempo todo se ele não estiver voando reto quando você apenas lançar ele assim. Então com isso, muito obrigado por assistir e boa sorte ao pilotar o seu avião.